Olá, nono ano! Nós vamos fazer hoje a correção da semana de 27 de julho a 31 de julho. Vocês trabalharam com gráficos nessa semana, certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, ele fala assim na atividade 1 para vocês, a importância dos gráficos. A comunicação pode acontecer de várias formas, uma delas é a comunicação visual, que está muito presente no nosso cotidiano. Observe as placas a seguir e assinale a que chamou mais a sua atenção. Por que você escolheu? Eu, por mais que eu gosto de ler, eu prefiro a parte visual. Então, para mim, eu acho que o que mais me chama a atenção, é claro que isso daqui é uma coisa pessoal, né? Mas aquilo que tem a parte visual que você consegue enxergar, eu acho que é mais prático pra gente quando a gente está olhando uma placa, né? Aqui a gente ia ler, é expressamente proibido cortar árvores nesse bosque. Aqui a gente já está vendo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu ficaria com a placa 2, pois é mais visual. Então, claro que vocês poderiam ter colocado aí o que vocês achavam melhor, né? Mas eu acredito que você olhando na placa 2 é mais rápido para você entender o que pode e o que não pode acontecer ali naquele bosque, tá bom? 1.1. Analise as duas formas propostas para divulgação do percentual de rendimento das turmas do nono ano do ensino fundamental de uma escola. Então, a tabela 1, ela tem um nome, percentual de rendimento, bimestre a bimestre, das turmas de nono ano do ensino fundamental da escola. Então, aqui você tem as turmas, nono ano W, nono ano X, nono ano Y, nono ano Z. Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre e o rendimento de cada um deles aqui, certo? E o próximo gráfico, né, tabela 1, e aqui é um gráfico 1, é a mesma coisa. Rendimento anual, vocês podem ver que aqui ele fala que é de bimestre por bimestre, aquele que fala que é por ano, né, das turmas de nono ano do ensino fundamental. Bom, aqui é anual, então você pode pegar lá, começando pelo W, para ele calcular esse anual, o que ele teria que fazer? Ó, ele teria que somar esse, mais esse, mais esse, mais esse e dividir por 4. O X, esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividir por 4, tá? Então, o W, ele deu um rendimento de quase 60%. O X, de quase 40%. O Y, de quase 20%, uns 15%, mais ou menos, tá quase aqui na metade. E o Z, ele passa, quase chega no 70%, tá? Bom, aí vem a pergunta para vocês. Qual das duas formas de divulgação de resultados lhe chamou mais atenção? Por quê? A resposta é pessoal, mas nesse caso, se eu fosse olhar, o que chamaria mais a minha atenção é o gráfico. Por quê? Porque o gráfico que eu olho, eu percebo aqui que o nono Y, ele não tá muito bom. Esse daqui tá mais ou menos, esse tá melhorzinho e esse daqui tá ótimo. Agora, aqui, para eu saber, eu teria que contar, entendeu? Eu teria que fazer a conta, teria que fazer o cálculo da média. Então, para mim, é o gráfico. Então, eu vou colocar aqui, ó. O gráfico é mais fácil de perceber o que acontece em cada nono ano. Então, ele é mais fácil, eu consigo perceber de longe o que está acontecendo aqui. Bom, daí ele vem aqui, né, na 1.2, ele fala aqui para nós que a partir desses dados aqui apresentados, né, no gráfico e na tabela,
é para a gente responder as perguntas. Então, na letra A, o que significam os percentuais apresentados na tabela 1 e tabela 2? Então, é isso daqui, ó, percentual de rendimentos, né, anual das médias. Então, tudo, tanto esse daqui como esse daqui é a mesma coisa, porque é anual, rendimento anual. Por quê? Porque aqui, ó, são 4 bimestres está dentro de um ano. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o rendimento anual médio, rendimento anual médio das turmas de nono ano do ensino fundamental da escola, tá? Então, é um rendimento anual. Ah, mas aqui tá falando que é rendimento bimestre a bimestre. 4 bimestres, um ano, né? Então, tanto esse como esse é do rendimento anual. Depois vem a letra B. Qual das turmas do nono ano obteve melhor rendimento médio anual? Então, olha, se você olhar aqui, você teria que fazer uma comparação. 70, 60, 70, 50, 40, 40, 30, 30. Então, esse daqui tá melhor que esse. 10, 15, 20, 30. Esse tá melhor que esse. 60, 70, 90. Nenhum tem 90. Aqui tem 60. Então, esse tá melhor que esse. Mas você teria que comparar assim, né? Agora, se você olha nesse daqui, ó, você já... mas quem tá pra cima aqui? É esse daqui, é o vermelhinho. Então, é o nono Z. Então, vou colocar aqui, ó, nono ano Z. Deixa eu pôr em vermelho aqui para destacar. Nono ano Z, tá? Aí ele pergunta, nessa questão aqui na letra C, ele pergunta aqui para vocês, você utilizou a tabela 1 ou o gráfico 1? Né? Por quê? Então, ó, eu vou responder aqui, né, por mim. Claro que cada um tem a sua resposta pessoal. Então, vou pôr aqui, ó. Usei o gráfico 1, pois a visualização é mais prática, né? Então, se você olha no gráfico, você já consegue chegar direto, bater o olho, já viu que é o Z. Agora, aqui, você teria que fazer a comparação. Então, esse daqui, para mim, eu acredito que seja mais fácil. Acho que para vocês também. 2.1 é para vocês assistirem um vídeo, né, que eu mandei falando de cada gráfico no seu galho. E para vocês responderem aqui, falando qual gráfico que você ia escolher para cada uma dessa situação, A e B. Então, ó, evolução escolar de um aluno ou analisar suas médias em um período de tempo. Sempre que ele está falando em evolução, a gente usa gráfico de linha. Porque o gráfico de linha, ele trabalha com essa evolução. Começou e continuou, e ele abaixou, e ele diminuiu. Então, falou nessa palavrinha evolução, continuidade, então a gente trabalha com gráfico de linha, tá? Bom, daí aqui ele fala assim para nós, ó. A preferência de seus colegas entre as disciplinas escolares, matemática e ciências. Então, nesse caso aqui, o que fica melhor... Opa, coloquei o acento no lugar errado. O que fica melhor é o gráfico de setores. Por quê? Porque vamos supor que você faz uma conta lá, 60% gosta de matemática e 40% de ciências. Ou então 30 ciências e 10 não gosta de nenhuma das duas. Então, você colocando um gráfico de setor, ele fica mais visível, tá? Então, a preferência nesse caso aqui, fica mais fácil para você colocar num gráfico de setores. 3.1, ele fala aqui no gráfico de barras, né? É um conjunto de barras retangulares com a mesma largura, comprimento,
proporcional aos valores que representa. Pode ser na horizontal ou na vertical. É normal a gente chamar isso daqui de coluna e isso daqui de barras, tá bom? Eles acabam falando que tanto faz, né? Mas vamos dizer assim que tem uma separaçãozinha aí pra gente chamar. Então, sempre o que tá assim na vertical de coluna e na horizontal de barras. Tá na vertical, né, conhecido como gráfico de coluna, e são utilizados para ilustrar comparações entre os valores discretos. Bom, vamos ver o primeiro gráfico aqui, o gráfico 1. É de coluna empilhada. Análise quantitativa da trajetória escolar das turmas do 9º ano de uma escola. Análise de reprovação por turma. Então, azulzinho nunca reprovou, laranja já foram reprovados pelo menos uma vez. Então, no W tem uma quantidade que já foi reprovado, no X quase não tem, e assim vai. Aqui é gráfico de coluna agrupada, ele não está dentro do retângulo, ele está ao lado. Laranja já foi reprovado, azul nunca foi reprovado, tá? O gráfico 3, não sei nem por que eles colocaram 2 e 4 aqui, mas na realidade isso aqui é o 3. Ele fala para vocês que você tem uma barra empilhada. Então, agora é barra, porque está na horizontal, mas o que já foi reprovado está dentro da barra. E barra agrupada, que é o gráfico 4, que ela está do lado de fora, do ladinho, né? Laranjinha, quem já foi reprovado, e azul, quem nunca foi. Aí ele pergunta aqui para vocês, ó. Com base na análise dos gráficos, o que você escreveria a respeito do resultado da pesquisa? Qual gráfico você escolheria para divulgar essa pesquisa? Então, olha, a única coisa assim que me salta aos olhos assim é que no 9º W tem a maior quantidade de alunos que já repetiram, né? Não sei se foi isso que vocês também enxergaram. Então, vamos colocar aqui, ó. No 9º W existe um maior número de alunos que já repetiram de ano. Opa, coloquei uma palavrinha errada aqui. Que já repetiram de ano, tá? Bom, e daí ele pergunta, qual gráfico você escolheria? Para escolher isso daqui é muito pessoal, muito pessoal. Mas eu escolheria, não sei porquê, mas eu escolheria esse gráfico aqui. Gráfico de barras empilhadas. De barras empilhadas, tá? Então, eu escolheria. Eu acho que visualmente é a melhor para se ter uma ideia do que está acontecendo. Mas, aí vocês vão responder e justificar, certo? Atividade 5.1. Quais informações são possíveis listar a partir da análise do gráfico de linhas a seguir? Então, o gráfico, a análise dos avanços e decréscimos da média dos rendimentos das turmas do 9º ano do ensino fundamental. Esse é o nome do gráfico. Esse é o gráfico 10. O nome dele é rendimento médio das turmas do 9º ano do ensino fundamental por bimestre. Então, olha, o azulzinho é o W, o vermelho é o X, o verde é o Y e o roxinho é o Z, tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Vamos pegar esse que tá mais para cima aqui, o Z. O Z, ele tá aumentando, né? Ele vai chegar a um determinado ponto lá no 3º bimestre, aí no 4º ele começa a cair. O 9º W, ele tá com uma média boa, mas daí, ó, ele vai caindo, ele dá uma recuperada e ele cai de novo. O 9º X, ele se mantém até do 1º ao 2º bimestre, ele cai no 3º e ele recupera no 4º bimestre. Agora, o 9º Y,
ele tá em ascensão, ó. Ele começou bem e ele tá aumentando a cada bimestre. Pouquinho, tá aumentando pouquinho, mas tá aumentando a cada bimestre, né? Bom, daí ele fala aqui para nós quais informações, né, que a gente pode tirar disso daí. Então, nós vamos escrever essas informações aí, certo? Então, ó, nono, vamos começar pelas cores lá, tá? Então, nono W caiu no segundo bimestre. Vou pôr segundo B aqui maiúsculo, tá? Aumentou no terceiro bimestre e caiu novamente no quarto bimestre. Depois, o nono X. Nono X. O que aconteceu com ele? Nono X é o vermelhinho. Se manteve no segundo bimestre, caiu no terceiro e aumentou no quarto bimestre. Depois do nono X vem o nono Y. Nono Y. O que aconteceu com o nono Y? Nono Y é o verdinho. Se manteve aumentando em cada bimestre. E por último, o nono Z. Nono Z. Cresceu até o terceiro bimestre e caiu no quarto bimestre. Então, várias outras coisas a gente podia falar, mas o mais importante é a análise de cada um deles, né? O que foi acontecendo com cada um deles. Vocês poderiam ter escrito coisas diferentes, ou escrito pelo menos de um só, de dois, já seria válido, tá bom? Bom, próximo exercício, ele fala que o Robson pretende comprar uma empresa gráfica. E durante sua pesquisa de mercado, ficou em dúvida entre 3 opções, empresa 1, 2 e 3. Para tomar sua decisão, ele queria investigar o rendimento anual de cada empresa. Para isso, construiu a tabela abaixo com o rendimento de cada uma das últimos 4 anos. Construiu o gráfico mais apropriado para essa situação. Justifique sua escolha. Então, ele fala, ó, rendimento anual da empresa. Então, aqui acontece com a mesma questão do princípio lá, que a gente tinha que ficar fazendo cálculo para chegar em algum lugar, né? Ó, 120 mil, mas aqui ele deu 180 e aqui 310, mas só que aqui ele diminuiu, né? Aqui aumentou um pouco. Então, o que ele poderia fazer? No caso aqui, o melhor para indicar é esse gráfico de linha aqui, ó. Então, olha, a empresa 1 é azul, a empresa 2 é vermelha, a empresa 3 é verde. Então, olha o que acontece com a verde, ó, ela só tá caindo. Então, não compensa ele comprar a empresa verde. Ah, mas acontece que ela tinha 310, mas ela foi para 270, 240 e 160, então ela só tá caindo, né? Essa empresa aqui, a 2, ela tá estável, ela não tá funcionando muito bem como deveria. Ela se mantém, né? Mas conforme as coisas vai subindo, ela vai continuar com o mesmo lucro. Agora, a empresa 1 vale a pena, porque ela está em ascensão, ela está aumentando cada vez mais. Então, para ele, né? Vamos colocar aqui, ó, para... Deixa eu aumentar essa letra aqui, fica mais fácil. Para que ele se decida, é melhor
fazer um gráfico de linha e perceber que vale a pena a empresa 1, né, que a gente falou, a empresa 1, tá? Porque ela está em ascensão. Se você olhar aqui, ó, 120, 180, 240, 300, então ela está em ascensão. Então, compensaria para ele, se ele colocar num gráfico de linha, compensaria para ele a empresa 1, certo? Bom, essa é a correção. Quem não mandou, pode me mandar ainda. Lembrando que dessa semana que a gente fez a correção, 27 a 31 de julho, já está incluso no terceiro bimestre. E assim que vocês tiverem a correção, me manda, ou aqueles que já mandaram, muito bem, agradeço por ter mandado. Se tiver qualquer dúvida, me pergunta lá no grupo, ou então até mesmo no particular, tá bom? Tchau, tchau!